Olá, meu nome é Kathleen, eu sou cirurgia dentista, sou mestre em estomatologia e atuo na área de pacientes com necessidades especiais e sou a dentista da Valentina. E hoje eu vim comentar com vocês um pouco sobre os cuidados bucais que nós devemos ter nas pessoas com epidermólise bolhosa. E a principal delas é a higiene oral. Então, desde bebezinho, a gente já ensina a fazer uma higiene oral naquelas mucosas, com uma gaze que vai ser enrolada no dedo assim de uma forma bem fininha, umedecida numa água filtrada e vai ser usado para limpar então a língua e as mucosas. Isso é importante para já colocar na rotina dessa criança a higiene oral, como tem o banho e a troca de curativos. A partir do momento do nascimento dos dentes da criança, então nós já vamos passar a usar a escova de dentes associada ao creme dental com o flúor. A escova de dentes sempre deve ter as cerdas extra macias e deve ter a cabecinha, que é essa área aqui, ó, que vai dentro da boca da criança, bem pequena. Então, para adultos, eu indico a escova de dentes infantil. E para as crianças, então, usar aquela que é para 4 a 24 meses, que vai ter essa região aqui bem menorzinha, tá? Em relação ao creme dental, como eu falei, sempre ter flúor, sempre olhar na composição se tem ao menos 1000 ppm de flúor e evitar aqueles cremes dentais que tenham menta, que tenham aditivos que possam arder a boca da criança. Que a gente tem que lembrar que ela é mais sensibilizada. A língua muitas vezes é despapilada, é uma língua carequinha, então se torna mais sensível. E assim devemos usar uns produtos mais neutros. Na hora da escovação, então, a partir do momento que essa criança tem dentes, geralmente vai nascer esses dentinhos menorzinhos aqui de baixo primeiro. Então, fazer movimentos bem suaves, escovação assim, ó, movimentos circulares ou movimentos de vai e vem bem curtinhos. A partir do momento que nascer os dentes lá do fundo, os molares, a gente faz esse movimento aqui, ó, de vai e vem nessa superfície mastigatória, sempre escovando também a parte interna e fazendo movimentos de varredura aqui na parte de trás dos dentes. Para a remoção do creme dental, a gente vai usar a mesma gaze umedecida nas crianças que ainda não têm aquele reflexo de fazer um bochecho, de cuspir, e a partir do momento que elas vão ficando maiorzinhas, a gente vai ensinando isso para elas. A quantidade de creme dental é bem importante, então em crianças menores, até aí uns 4 ou 5 anos, usar um risquinho, um grãozinho de arroz, e depois vai aumentando um pouco. Sobre o flúor, é importante que essas crianças tenham a suplementação com o flúor no consultório odontológico. Então, até certa idade é recomendado um produto que nós só temos no consultório e depois da idade que essa criança começa a conseguir fazer bochecho, esses movimentos de cuspir certinho, então a gente indica a suplementação em casa. Mas tudo isso com supervisão e orientação do cirurgião dentista. É também importante a visita frequente ao dentista, né? Um dentista que seja capacitado, que conheça a doença, que entenda que deve ser feita uma sessão mais longa, de uma forma pouco traumática, sempre lubrificando aqui a boca para não encostar os instrumentais e não machucar. E também para fazer limpezas com uma certa regularidade, trabalhar com a prevenção, acompanhar o nascimento e o desenvolvimento da dentição dessa criança, tudo isso é importante. Outro fator que deve ser cuidado é a dieta. Nós sabemos que as pessoas com EB fazem uso de uma dieta rica em carboidratos e açúcares, portanto é uma dieta cariogênica, e sendo assim, alguns alimentos que não trazem benefício nenhum devem ser evitados, como as balas, os pirulitos, as gomas de mascar, muito chocolate, tudo isso deve ser evitado porque se torna um fator de risco maior ainda para a criança desenvolver a cárie. Em relação às particularidades, né, na boca das crianças, das pessoas com EB, nós temos então as lesões orais, né, as bolhas que estouram e se transformam nessas úlceras e erosões dolorosas, como na pele, né? Então, ao menor trauma, algum alimento, a gente já tem uma nova lesão. Por isso, eu sempre oriento as pessoas a não darem pipoca, aquele amendoinzinho japonês que tem casquinha, o pão francês que pode ter aquela casquinha mais dura, para evitar que tenham novas lesões. Em relação à dentição, alguns tipos de EB é mais suscetível a ter a hipoplasia de esmalte, que é como se fosse uma fragilidade dentária, igual tem a fragilidade da pele, então essa hipoplasia deixa o dente um pouco mais frágil e infelizmente um pouco mais suscetível a ter cárie.
Então, é cuidado redobrado nesses casos. E também nós podemos ter um atraso na erupção dentária, no nascimento dos dentes. Então, geralmente, os dentes começam a nascer com 6 a 8 meses de idade da criança, ainda é bem bebezinho, e na dentição permanente começa a trocar ali entre 6 e 7 anos. Porém, pela formação das fibroses, a gente pode ter um atraso. Por que isso acontece, né? A gente tem as lesões e uma cicatrização, lesões e cicatrização. Então, essa mucosa ela vai ficando com uma fibrose cicatricial, ela fica grossa, então fica difícil para o dente nascer. E isso pode gerar o atraso, então, no nascimento dos dentes, que deve ser acompanhado. Às vezes é preciso fazer um procedimento para facilitar o nascimento desse dente ou somente acompanhar. Outra questão importante é o tratamento das lesões orais, que eu confesso para vocês que é um grande desafio, como é na pele também. Nós não temos um tratamento específico porque elas estão se formando constantemente ao menor trauma, ao menor contato. Então, para alguns casos específicos em que a pessoa esteja com dor, não esteja conseguindo se alimentar, eu indico a terapia com o sucralfato, que é uma medicação já usada para tratamento de úlceras digestivas, do trato digestivo. Então, para algumas pessoas ela é eficaz, porém nunca usem por conta própria, só com orientação e supervisão de algum profissional. E hoje em dia também está muito em alta a fotobiomodulação, feita a partir de um aparelho de laser. Essa luz, desse aparelho, ela estimula a analgesia e a cicatrização. Porém, ela também necessita de uma indicação específica por um determinado período de tempo. Então, sempre procurem profissionais capacitados e que conheçam essas terapias. Nunca deem medicações com anestésicos, porque a pessoa perde a sensibilidade ali na hora e pode morder de novo sem querer, causando novas lesões e novos traumas. Então, evitem essas medicações com anestésico e evitem também usar bochechos com bicarbonato ou água e sal, que isso pode ser muito doloroso, pode arder toda a boca e não vai trazer benefícios. Bom, pessoal, essas dicas são gerais, porém cada caso é tratado de forma individual, dependendo da gravidade e do tipo de EB. De qualquer forma, para todo mundo serve a prevenção, porque eu gosto de evitar que o paciente passe por procedimentos mais invasivos, que possam ser traumáticos e dolorosos. De qualquer forma, se ficou alguma dúvida, podem entrar em contato comigo.